Olá, você que vai fazer o Enem no próximo domingo. Esse vídeo aqui é para você, herói e heroína desse ano tão desafiador para sua preparação. Você que manteve firme até aqui merece receber as dicas finais para o primeiro dia de prova. Vamos lá? Primeira coisa que eu tenho para te lembrar, a prova do Enem é uma prova de leitura. Pensa comigo. No primeiro domingo, você tem 45 questões da prova de linguagens, 45 questões da prova de ciências humanas e a redação. Todas essas provas com muitos textos. Ou seja, só de ciências humanas e linguagens são 90 questões, o que significa que você tem mais de 90 textos para ler, porque tem questão que tem mais de um texto, às vezes dois ou três. Então, o que você precisa? Manter foco, concentração, para dar conta de ler bem cada uma das questões propostas. Eu sei, não é fácil, é muita coisa. Meus alunos dizem que quando fazem 30 questões, a cabeça está desse tamanho. E olha que não estão nem na metade do caminho. Então, o que eu quero dizer? Você tem que fazer uma leitura que seja estratégica. Nessa leitura estratégica, desenvolva passo a passo, etapas. Então, a minha primeira dica para a leitura das questões. O que você tem de fazer? Nunca comece uma questão lendo direto o texto. Você tem que se preparar para ele, porque você tem que ganhar tempo. Então, você tem que se concentrar e não cair de paraquedas naquele texto que você não sabe nem de onde é tirado. Então, a minha dica, para você se concentrar melhor e tentar ler o texto só uma vez para já responder a questão, primeiro, leia a fonte, de onde aquele texto é tirado. Segundo, leia o enunciado. E terceiro, então, leia o texto. Para fazer essa leitura, lembre-se, você precisa racionalizar a sua leitura. Então, use e abuse da caneta no papel. O que você tem que fazer para uma leitura estratégica? Sublinha, palavra importante, circula, puxa seta, escreva nas margens do texto. Você tem que visualizar o raciocínio que você está desenvolvendo para ganhar tempo. Portanto, se você vai ler fonte, enunciado e texto, eu vou te explicar por quê. Primeiro, fonte. Se você vê primeiro de onde aquele texto é tirado, de repente aquilo vai já direcionar o seu raciocínio. Suponhamos que você lê uma fonte que você sabe que aquele texto é retirado, então, de uma revista que é informativa. Você vê um texto e percebe na fonte que ele tem um caráter científico, ou então você sabe que é literário, suponhamos que você tenha lido lá João Cabral de Melo Neto, e você sabe que João Cabral de Melo Neto é um autor do modernismo, e ainda sabe que é modernismo de terceira fase. Ô, gente, nessa hora você já está abrindo espaço para que seu cérebro prepare a sua memória e o seu conhecimento para fazer aquela leitura. Então, puxa uma seta da fonte. Viu lá, João Cabral de Melo Neto, modernismo, terceira fase, e você já está ligado no que te espera. Tá, feito isso, você já está se preparando com a fonte, vá para o enunciado. O enunciado, gente, o enunciado é muito importante. Eu costumo dizer para os meus alunos do leitura estratégica que o enunciado é o coração da questão. Eu fiz, olha só, olha o que eu fiz. Eu fiz até, isso aqui é um adesivo. Tá vendo? Por quê? Porque é isso, o enunciado te direciona. Já notou como o Enem, muitas vezes, nas alternativas, faz várias afirmativas corretas sobre o texto? E a resposta é uma só. Por quê? Porque é no enunciado que você vai ser direcionado para a análise daquele texto. Então, no enunciado, sublinha o que você acha importante. Se tem mais de uma coisa, faça uma seta ligando as ideias. E se tiver mais de uma ligação, faz uma bolota naquilo que é essencial. Tá bom.
li o enunciado, já sei o que eu vou encontrar naquele texto. Na hora que for fazer a primeira leitura, se já encontrar no texto aquilo que o enunciado te direcionou, sublinha. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil dessa maneira. E lembro, às vezes você vai ter que atuar como um leitor muito analítico nas alternativas, porque as alternativas muitas vezes também precisam da sua capacidade interpretativa. Tá bom, agora que você sabe ler cada questão, e é assim que você vai manter o foco, e eu lembro, acabou uma questão, respira, para começar tudo de novo na próxima. Vai valer a pena. Bom, queria aqui lembrar a vocês, quando vocês leem textos literários, que geralmente são os textos que apresentam maior desafio para você que tende a ser um leitor competente, eu chamo atenção para dois gêneros: o gênero narrativo e o gênero lírico, poético. Minha dica: se você encontrou uma narrativa, ou seja, um fragmento retirado seja de um romance, de um conto, de uma crônica, lembre-se. Ler aquele texto, obviamente, depois de ler enunciado e fonte, leia aquele texto pensando nos elementos da narrativa, que são 5: o enredo, o narrador, o espaço, o tempo e os personagens. Nossa, não consigo lembrar tudo, não tem importância. Vale lembrar da palavra pente. É ridículo, eu sei, mas eu acho que ajuda. Olha, estão até soltando foguete, hein? Para sua vitória já no Enem, hein? Então, olha só, o que a gente sabe? Pente, personagens, espaço, narrador, tempo e enredo. O Enem nunca vai te pedir para analisar todos esses elementos de uma vez. Não, muitas vezes te pede um elemento ou dois, te dando dica para como vincular um ao outro. Agora, desses 5 elementos, e você vai encontrar muitos fragmentos de narrativa, pense sempre: quem é que está falando nesse texto? Narrador. Hello, fica atento. Narrador. Eu posso ter um narrador que fala de dentro ali daquela história que está sendo narrada, que é o narrador personagem, em primeira pessoa. Eu posso ter um narrador que está do lado de fora e não faz parte da história, que ele é um narrador observador. E ainda, além disso, esse narrador observador pode ser onisciente, ou seja, aquele que tem ciência de todas as coisas, que sabe tudo e entra dentro dos personagens. Fique atento. É a partir do narrador que você vai conhecer aquela pequena história, aquela pequena narração, mas muitas vezes é esse ponto de vista que vai te direcionar. Então, narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa e, às vezes, o narrador em terceira pessoa onisciente. Tá. E poema, hein? Eu sei. Eu sei que, às vezes, poema é o texto que te deixa de orelha em pé. Tudo bem, aceito. E aceita você também. Poema é o tipo de texto que realmente é o mais difícil de ser lido, porque ele foi feito para ser elaborado. Eu tenho alunos que falam: nossa, mas eu acho tão enigmático. O poema foi feito para ser enigmático. Mas então o que ele está fazendo no Enem? Para você dar conta de fazer uma leitura objetiva. Para isso, você tem elementos para dar conta de ler o poema. Então, vai a dica para a leitura de poema. Depois, obviamente, de verificar a fonte, de interpretar o enunciado, tem o poema, o enunciado já me deu mais ou menos a dica, às vezes até a temática do poema. Olha que Enem fofinho. O que você vai fazer? Você vai ler o texto todo. Li o texto todo, o que esse texto me disse? Com a ajuda, às vezes, do enunciado, você já entendeu. Escreve lá o tema. Vai te ajudar a se concentrar ainda mais. Eu já sei o que o enunciado está me pedindo e me direcionou. Dica: corre atrás para ser um detetive, você sabe. A linguagem, ela é
toda polissêmica, ou seja, ela não fica presa ao sentido objetivo denotativo da linguagem, você é detetive. E é só lembrar, detetive você sempre gostou de ser desde a infância, que você jogava detetive, não é isso? Então, aceita que você pode ser um detetive aqui da linguagem, porque você já tem o conhecimento como se constrói um texto lírico, poético. Então, busque esse eu lírico, verifica. Às vezes, você consegue descobrir quem ele é por meio de uma conjugação verbal, por meio de um gênero, se ele é masculino, se ele é feminino, se ele dialoga com outras vozes. E depois de descobrir quem é esse eu lírico, às vezes o eu lírico é o próprio poeta, porque está fazendo metalinguagem, explicando ali quem ele é, não é? E para que serve a poesia. Tá bom. O que você vai fazer depois de descobrir essa temática? Busque palavras-chave. Num poema sempre tem palavras-chave. Sublinhe essas palavras para você conectar o texto todo. E, além disso, às vezes você tem versos que são chave, que são fundamentais. E, às vezes, o enunciado já te direcionou para esses versos. Fica ou não fica mais fácil? E a linguagem figurada, metáfora, né? A metáfora é a figura de linguagem por excelência do texto poético, então fique atento à metáfora. E quero dar uma dicasinha a mais para esse texto poético. Lembra daquela figura de linguagem chamada anáfora? Anáfora, não é? É aquela figura em que se repete uma palavra, uma expressão. Muitas vezes para gerar sonoridade no texto, mas para dar uma intensidade, um efeito de sentido. Fica atento. Se tem anáfora, tem um reforço de uma ideia. O Enem muitas vezes vai querer saber que reforço de ideia é esse. Qual é a ideia naquela anáfora, naquela repetição. E mais, pode observar que nos textos onde você tem poema, o enunciado às vezes diz assim: o eu lírico revela. Tá vendo como é que é enigmático? Essa palavra revela aparece muito. Revela o que quer dizer. É o eu lírico que está pedindo? Beleza. É um recurso estilístico, é um recurso de linguagem, uma figura de linguagem, localiza e sublinha. Portanto, pessoal, se você segue tudo isso para os textos, essas dicas, seu sucesso está garantido. E eu lembro, a cada questão, se permita o recomeçar. Se a questão é difícil, deixa ela, faz uma marquinha que você tem que voltar nela para você lembrar e garanta as questões mais fáceis, as questões medianas, porque TRI vai valorizar isso aí. Tenho certeza que vai dar certo. Beijo, tô na torcida.